Na casa da Nerges, Alin Ebraim, Nerges e Fikret fazem um acordo. Enquanto isso, na sala está maior tensão entre a Dâmila, a Zeynep e a Didem. Enquanto Aice chora e diz: Esma, você estava certa. Fez um casamento discreto, eu quis mostrar a minha felicidade para todos e veja só. Kemaldes, não pense nisso agora, minha querida. Nisso, Alin Ebraim, Fikret e Nerges voltam para a sala. Didem chega com um cafezinho para todos e diz: se eu soubesse que vocês estariam aqui, eu não teria vindo. Zeynep diz: claro que não teria vindo. E a Didem diz: não teria não, Zeynep. E a Dâmila diz: que mal há ela ter vindo, hein, Zeynep? E a Leila diz: eu só não entendo como vocês ficaram tão amigas, Didem. Kemal diz para Didem não se preocupar, porque o Alin Ebraim vai cuidar dela e do bebê, que vai assumir todas as responsabilidades. E a Didem ainda diz que quer falar a sós com o Kemal sobre este assunto. Já na casa do Sengiz e do Iskinder, Sengiz, Iskinder e Khan voltam para casa. E a Ganzé diz: agora que voltaram, eu vou ver a Aice. E o Sengiz diz: por que não foi ainda? E o Khan pensou que ficaríamos presos, é? E a Ganzé disse: sim. O que eu diria para Aice se vocês tivessem sido presos por tirarem a vida do marido dela? E o Iskinder diz: você fez bem em esperar. Eu vou com você. E o Sengiz fica o tempo todo incomodando. Iskinder e Ganze saem. Sengiz olha pro Firat e diz: você não vai fazer nada? Vai ficar sentado aí o dia inteiro? Não cansa de ser um inútil? E o Firat se afasta. Khan diz: não faça mais isso na minha frente, tio. Por favor. E o Sengiz diz: eu só quero que ele tome coragem e tire a vida do Yavuz. E o Khan diz: não peça isso a ele, peça a mim que eu farei. Já na casa da Zeynep, Fikret, Elif e Sota estão conversando. E o Fikret está irritada. A Zeynep diz: a Didem, onde eu vou, ela vai. Parece que ela me persegue. O Fikret diz: esqueça, Didem. Eu estava lá na frente da Esma quando o Kemal falou sobre filhos, hein? E a Zeynep diz: os seus problemas serão resolvidos rápido. E a Didem, que sempre estará na minha vida, hein, Fikret? Fikret diz: o que você vai fazer agora? Arrumar outra mulher para Alin Ebraim, como você já fez, Zeynep? E a Zeynep diz: me esqueça, por favor. Elif e Sota saem. E a Zeynep diz: o que vocês conversaram com a Nerges? E o Fikret diz: o Alin Ebraim é tão louco quanto você. Ele vai me usar como isca, ela vai trair o Sengiz. E a Zeynep diz: claro, assim você se livrará da Dâmila. E o Fikret diz: então, vocês já conversaram sobre isso? E a Zeynep diz: não, é que a gente pensa igual. E no jardim, a Nadine está conversando com a Sakine, com a mãe da Aice. E a mãe da Aice diz que a Aice só vai parar de sofrer pelo Mitat se o Fikret voltar para ela. E a Nadine diz que assim ela e o Fikret apodrecerão atrás das grades. Na casa da Nerges, Iskinder, Ganze e Firat estão lá. E o Yavuz questiona o Iskinder perguntando onde o Khan e o Sengiz estavam quando tiraram a vida do Mitat. E o Iskinder diz que estavam em casa. E o Firat diz: eu os vi. E Yavuz diz: claro, uma testemunha, um parente. Assim é fácil. E a Ganze diz: estão acusando a minha família? Bem, porque sempre colocam a culpa em nós. Eu sou a melhor amiga da Aice, jamais faríamos mal a ela. Vocês deveriam pensar no Fikret, que ama a Aice, todos sabem. Ele tirou a vida do pai. Da Dâmila pode ter tirado muito bem a vida do Mitat. E o Yavuz diz: ele não faria isso? Dâmila diz: ele não faria isso. E a Aice diz: só se ele fosse influenciado. E a Ganze diz: então,
Vão botar a culpa em quem? E o Yavuz disse se não foram vocês, nem o Fikret, então daqui a pouco vão dizer que fomos nós. E o Skinder disse é melhor irmos embora, já que a sua mãe ainda não voltou. Yavuz fala sós com Skinder e disse foi o Khan que tirou a vida do meu tio. Eu tirarei a vida dele, você já está avisado. E o Skinder disse se você quer saber a verdade, pergunte para sua mãe. Ela sabe de tudo. Yavuz fica muito intrigado. Enquanto isso, a Nerges está lá na casa do Sengiz conversando com o Sengiz e o Khan. E o Sengiz diz, eu mandei a minha família à sua casa para você não pensar que fui eu que tirei a vida do seu irmão. E a Nerges diz, claro que eu deveria desconfiar de você. Você me ameaçou dentro da minha casa. Mas eu acho que foi o Fikret. E o Khan diz, eu também acho. Finalmente alguém falou algo decente. E o Sengiz diz, eu acho que não foi o Fikret. Porque ele tirou a vida do seu marido? Por quê? Porque o Alim Ebrahim o incentivou. E a Nerges diz, mas agora eles estão afastados. Eu acho que o Fikret fez isso por ciúmes. Ele fingiu aceitar o casamento do Metat da Ice e depois tirou a vida dele. E o Sengiz diz o que você quer de nós? E a Nerges diz, tire a vida do Fikret. Sengiz diz, claro, não é, Khan? Khan diz, se fosse o Alim Ebrahim, eu tiraria, mas o Fikret é irmão da Zeynep, eu não quero me envolver. E o Sengiz diz, então eu mesmo tirarei a vida do Fikret. Já na casa do Kemal e Esma estão conversando. Esma diz, por que você vai receber a Didem? Hein, pai, vai adotar ela agora? E o Kemal diz, eu respeitava o tio dela. Eu tenho que ajudá-la. Apenas isso, ela está grávida do Alim Ebrahim. Entenda, Esma diz, tudo bem, mas não me envolva nisso e não me exponha. Nisso a Didem chega, Esma sobe as escadas rapidamente e fica escondida ouvindo a conversa deles. E a Didem já chega falando para o Kemal que ele está sendo enganado pela Esma, pelo Alim Ebrahim e pela Zeynep, que o casamento da Esma e do Alim Ebrahim é uma farsa e que o Alim Ebrahim ama a Zeynep. Kemal fica furioso e diz, você veio à minha casa falar essas bobagens? Hein? Entendo, você está grávida, são os hormônios. E a Didem disse, se eu não tivesse certeza, eu não teria vindo aqui. Eu sei que é verdade, eles estão nos enganando. E a Esma, que está escondida ouvindo tudo, fica super nervosa. E a Didem diz, senhor Kemal, me diga, você já viu a Esma e o Alim Ebrahim se abraçarem, segurarem um na mão do outro ou se beijarem? Hein? Demonstrando algum afeto? Nem se olhando, não é, senhor Kemal? Kemal, furioso, diz, se o que você me diz é verdade, eu tirarei a vida do Alim Ebrahim. O seu filho nascerá sem um pai. E vai subindo as escadas furioso. E a Didem vai correndo atrás do Kemal. Enquanto isso, a Esma entra correndo no quarto do Alim Ebrahim e diz, isso é pelo nosso bem, e beija o Alim Ebrahim bem na hora Kemal. E a Didem entra no quarto e flagram a Esma e o Alim Ebrahim se beijando. Kemal fica constrangido e diz, me desculpe, filha, eu só vim porque a Didem quer falar com a Alim Ebrahim. E a Didem fica olhando com muita raiva. Eles saem do quarto do Alim Ebrahim e da Esma, e a Esma pede 1000 desculpas para Alim Ebrahim e diz que aquilo nunca mais vai se repetir. Alim Ebrahim diz, eu já entendi o que aconteceu. E vai falar com a Esma, enquanto Kemal diz para Didem que não é para Didem nunca mais ir lá fazer intrigas. Alim Ebrahim desce as escadas para falar com a Didem e diz, o que você quer? Gostou do que viu? Didem diz, eu só vim dizer que se você quiser registrar o nosso filho com seu nome, você terá que se casar comigo. E sai furiosa. Enquanto na casa da Nerges chega e a Ice está lá conversando com a Dâmila e elas dizem que a Nerges, para Nerges, né, que a Ganze, o Ferati e o Skinder estiveram lá. E que a Ganze ensinou coisas, de que foi o Fikret que tirou a vida do Metat. E a Nerges diz,
ele amava muito você, não é, Ice? E a Dâmila diz, ele é meu marido, mãe. E a Nerges diz, não começa. Ele te amava, não é, Ice? E Ice diz, sim, ele me amava, mas ele permitiu o casamento. Por isso Mitati e eu nos casamos. E a Nerges diz, mas o Mitati casaria com você mesmo sem a aprovação do Fikret. Vá e descubra com a Ganze. Ela deve saber mais coisas sobre o Fikret. Enquanto Yavuz está conversando com a Leila e com Fikret, e o Yavuz diz, o Skinder disse que a minha mãe sabe de tudo, mas eu sei que foi o Khan. E o Fikret diz, a gente sabe. Leila diz, a Ganze acusou você por ciúmes. Disse que você tirou a vida do Mitati. E o Yavuz diz, eu sei que foi o Khan. Fikret diz, a gente sabe. Mas você não pode ficar agindo por impulso. Deixe, nós vamos resolver tudo. Eu juro que eu vingarei o que fizeram com o Mitati. E depois eu contarei tudo a vocês. Apenas confie em mim. Enquanto isso, gente, a Diden chega em casa e conta para Sema e para Edanur que viu o Alim Ebrahim e a Esma se beijando. Já na casa do Skinder, o Sengiz está conversando com o Khan e diz, você não pode confiar na Nerges, vamos ter certeza primeiro que ela realmente acredita que foi o Fikret. Enquanto isso, a Ice está chegando na casa da Ganze para perguntar para ela se ela sabe quem tirou a vida do Mitati. Ganze corre na cozinha e diz, Ferati, Ice vai querer saber um nome. E o Ferati diz, você vai falar que foi o Khan? Ganze diz, claro que não. E o Ferati diz, então apenas a console, não diga nome algum. E o Sengiz, ao ver a Ice conversando com a Ganze, olha para o Khan e diz, agora é o momento de descobrirmos se a Nerges está do nosso lado, se ela realmente acha que foi o Fikret. Vai e ouça a conversa delas. Enquanto isso, a Ganze está conversando com a Ice e diz, você é minha amiga. Me diga, foi alguém da sua família que tirou a vida do Mitati ou foi o Fikret? Nisso, o Khan, que estava ouvindo, se aproxima e a Ganze diz, agora não, Khan. E o Khan diz, como não? Ice é sua amiga, sua única amiga, como se fosse da família. Eu sou genioso, é difícil conviver comigo, mas eu não tinha nada contra o Mitati. Eu tenho contra o Fikret e o Alim Ebrahim, mas por que eu tiraria a vida do seu marido, Ice? Ice diz, o Mitati não tinha inimigos. Era a pessoa mais boa que existia, todos gostavam dele. E o Khan diz, o Mitati não tinha inimigos, eu não tinha nada contra ele. O quê? A Nerges fala sobre isso. Ice diz, ela não quis falar abertamente, mas ela desconfia do Fikret. E o Khan diz, claro, ele é o único que teria motivo. Ciúmes. Por isso ele tirou a vida do Mitati. Ice chora e diz, eu não quero acreditar que o Fikret tenha feito isso comigo. Khan diz, vá até a casa dele. O questione. Khan vai falar com o Sengiz e o Sengiz diz a Nerges no que ela acredita. Khan diz, ela teme pelo Yavuz e pela Dâmila, mas ela ensinou que foi o Fikret para Ice. E o Sengiz diz, agora podemos confiar na Nerges e o plano do Alim Ebrahim começa a dar certo. Mas o Sengiz ainda está com uma pulguinha atrás da orelha e diz, Khan, assim que a Nerges falar onde o Fikret estará para tirarmos a vida dele, mande alguém na frente para saber se realmente ela falou a verdade. Olá, pessoal! O que você está achando, hein? Do resumo da série. E qual o seu personagem favorito? Escreva aqui nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, gente!